começar a nossa meditação nesta noite, vamos agradecer ao Senhor pela sua providência, pelo seu cuidado, por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Pai, nós te agradecemos nesta noite, principalmente pela salvação em Cristo e pelas operações da graça em nosso coração. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado o teu Espírito, tem nos dado entendimento da tua palavra, e nós estamos reunidos aqui nesta noite para estudar um pouco mais das Escrituras Sagradas e tirar proveito para o nosso coração, consolo para a nossa alma, fortalecimento para o nosso espírito. E tudo isso nós temos na meditação da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, cada pessoa que está nesse momento reunido para estudar a palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar poderosamente o coração de cada um deles. Nós entregamos o nosso estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, você que tem uma Bíblia aí, no texto de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32. Eu tenho procurado falar nesses tempos, já vai fazer 3 meses de pandemia que nós estamos vivendo. Eu tenho falado sobre encorajamento, o encorajamento que vem da palavra do Senhor. Nós somos encorajados pela palavra. Então eu tenho procurado buscar em textos que encorajam o povo de Deus. E 2 Crônicas é um desses textos. E eu quero ler para vocês nesta noite. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. O rei é Ezequias, ele é rei de Judá, e no texto que nós lemos, o texto começa dizendo que apesar de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, contra Judá. Ezequias era um rei temente ao Senhor. Se nós lermos a história de Ezequias, nós vamos ver que ele procurou buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Ezequias foi um homem temente ao Senhor. E coisas ruins acontecem com os crentes. Essa é a primeira ideia. Porque apesar de toda a fidelidade, Senaqueribe acampou contra Judá e contra Jerusalém. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam contra o povo de Deus, contra os servos do Senhor, porque Ele quer fortalecer a nossa fé. Porque Ele quer mostrar realmente o que tem no nosso coração. Porque Ele quer nos fazer mudar em algumas áreas da nossa vida. Então, Ezequias era um homem temente ao Senhor. Talvez como eu e você, como você que está me vendo, mas mesmo assim, ele é atacado por um inimigo. Nós também somos atacados nas mais variadas formas por vários inimigos. Nós somos tomados às vezes pelo desânimo, nós somos tomados às vezes pela desesperança, pelo medo, nós somos atacados pelos nossos próprios sentimentos,
ou por uma pessoa que nos cerca. Enfim, o tempo todo nós estamos correndo risco e sofremos algum ataque de alguns dos nossos muitos inimigos. E aí, como nós reagimos diante desses ataques? Esse texto ele é muito instrutivo para nós, ele tem coisas muito preciosas para nos ensinar. E o tema que eu quero discutir com os irmãos nesta noite é o que fazer quando nós somos atacados. Mesmo você sendo um crente fiel, temente ao Senhor, uma pessoa que está vivendo aos pés do Senhor, que lê a Bíblia, que ora, que está em comunhão com a igreja, que é um homem, uma mulher de testemunho, mas mesmo assim, em algumas circunstâncias, nós somos violentamente atacados. Senaqueribe, rei da poderosa Síria, veio contra o povo de Deus, veio contra o rei Ezequias e contra todo o Judá. E o que eles fizeram? E o que nós podemos aprender com esse episódio registrado aqui em 2 Crônicas 32? Primeiro, nós não devemos dar nada para o inimigo. A primeira lição que fica é esta: nós não temos que dispor nada para o inimigo. A primeira coisa que Ezequias faz é tapar as fontes de água. Veja o versículo 6. Então eles resolveram tapar as fontes de água, versículo 3. E porque eles disseram, no versículo 4, por que os reis da Síria viriam e achariam tantas águas? A água é vital para nós. Naquela época não era diferente. Os exércitos precisavam de água para os cavalos, para os soldados, para a manutenção do exército. E se um exército fosse abastecido por água, significava que ele estava sendo fortalecido. Então Ezequias resolve não fortalecer o exército inimigo. E o que é dar munição para o inimigo? O que é dispor algumas coisas para o inimigo? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, que nós não devemos dispor nada para a carne. Nós não devemos entregar os nossos membros ao pecado para sermos escravos do pecado. O nosso inimigo, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5, está em derredor procurando alguém para devorar. Quando eu e você damos alguma coisa para o inimigo, seja uma falta de perdão, seja falando mal de alguém, seja cometendo um pecado ou vivendo numa atitude pecaminosa, com um pensamento pecaminoso, uma língua pecaminosa, seja um pensamento soberbo, nós estamos nesse momento dando munição para os nossos inimigos. Ezequias, ele optou por tapar as águas, por não dar nada para o inimigo, porque ele queria que o inimigo sofresse. Então nós também não precisamos dar nenhum tipo de munição para os nossos inimigos. A primeira coisa que eu vejo nessa história é que nós não devemos dar os nossos membros, os nossos pensamentos, a nossa língua, não devemos entregar ao pecado, como diz a palavra de Deus. Uma coisa comum que pode acontecer é alguém que chega para você e pergunta sobre alguém, diz assim, o que você acha dessa pessoa? E às vezes a pessoa está perguntando para você porque ele quer ouvir a sua opinião e algumas vezes vai até falar para a pessoa que você disse aquilo, disse alguma coisa dela. Isso é oferecer a nossa língua como munição para os nossos inimigos. Quando nós nos calamos, quando nós fechamos a nossa boca, como Davi disse em presença, eu não vou falar nada, vou fechar minha boca. No outro texto ele diz, eu preciso que Deus coloque guarda na porta dos meus lábios, para eu não vir a falar nada. Então, Ezequias tapa as fontes de água. Ele não quer que o inimigo seja alimentado, ele não quer que o inimigo tenha água, ele não quer dar provisão para o inimigo. Às vezes nós somos os nossos inimigos, nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. E às vezes nós damos munição para que o inimigo trabalhe. Seja numa palavra, seja num julgamento, alguma coisa que nós falamos de alguém, uma crítica que nós damos de alguém, nós estamos dando munição para o inimigo. Mas veja só, mais para frente, depois que Ezequias tapa as fontes de água, versículo 5 diz que ele cobrou o ânimo. E a segunda lição é, quando nós somos atacados, além de nós não darmos munição para os inimigos, nós precisamos restaurar o nosso ânimo. É a segunda ideia. Em todo ataque, nós precisamos estar animados. Porque quando uma pessoa fica desanimada, ela já
perdeu toda a batalha. Quando uma pessoa está desanimada, ela está vencida pelo seu próprio desânimo. E nós somos animados pela palavra do Senhor. Jesus disse: tem de bom ânimo. Nós encontramos essa expressão de Jesus falando para os discípulos quando eles estavam no mar, quando viram Jesus andando sobre as águas, quando estiveram com medo, quando Jesus estava no último dia com eles, naquela quinta-feira, antes de ser morto, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Então a segunda lição que fica para nós, nessa história de Ezequias, é que nós devemos aprender a restaurar o nosso ânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que perdeu, é uma pessoa que morreu, é uma pessoa que está completamente entregue às circunstâncias da vida. Restaure o seu ânimo. E como nós podemos fazer isso? Nós restauramos o nosso ânimo voltando-se para as promessas do Senhor. Se volte para as promessas da palavra. Releia a Bíblia, analisando cada vez que Deus promete alguma coisa para você. Marque esse texto, anote esse texto e diga: Senhor, enche o meu coração com a tua promessa e com o teu ânimo. Um texto que eu gosto muito, que recupera sempre o meu ânimo, é Isaías 41, quando o Senhor fala: não temas, eu sou contigo. Não temas, vermezinho de Jacó, eu estou contigo. Então o Senhor sabe da nossa fragilidade e a promessa da palavra restaura o nosso ânimo. Uma outra coisa importante também para restaurar o nosso ânimo é quando nós temos irmãos de fé que gostam de nos encorajar. Você já ficou perto de pessoas que te encorajam? Como é precioso isso! Pessoas que te animam, pessoas que te lembram das promessas do Senhor, pessoas que concentram a atenção nas grandezas de Deus e não na amplitude dos problemas. É muito bom, é muito precioso nós termos encorajadores por perto. E eu desafio você a ser o encorajador do seu irmão. Eu desafio você a encorajar alguém nessa semana, a ligar para alguém, a mandar uma mensagem, um áudio, seja o que for, um vídeo dizendo: o Senhor está com você. Relembre as promessas da palavra e empreste a sua língua para Deus. Você não tem noção de como é poderoso, como tem poder quando nós lemos um versículo para alguém. Quando nós lemos a palavra tem poder, mas quando nós emprestamos a nossa boca para o Senhor e lemos um versículo para alguém, seja numa ligação telefônica, seja numa mensagem, isso anima o coração das pessoas. Então fique perto de encorajadores, seja você o encorajador. Aprofunde-se na palavra e busque esse encorajamento de irmãos de fé, irmãos que estão caminhando com você. Então, a segunda lição é: restaure o seu ânimo. Primeiro, não dê nada para o inimigo. Tape as fontes. E segundo, restaure o seu ânimo. A pergunta que não quer calar é: você está desanimado? O que faz te desanimar? Fuja dessas ciladas que te desanimam. Às vezes nós ouvimos notícias e essas notícias têm o poder de nos desanimar. Então volte-se para a palavra, volte para perto de pessoas encorajadoras e restaure o seu ânimo. Mas tem mais. A terceira lição, quando nós somos atacados, é que nós temos que restaurar as nossas defesas. Veja o que Ezequias faz no versículo 5. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou outro muro por fora, fez escudos em abundância, pôs oficiais sobre o povo, reuniu-os na praça e falou ao coração deles. Então o que Ezequias fez aqui? Ele restaurou as defesas. Ele estava diante de um inimigo, o muro tinha uma parte quebrada, ele restaurou esse muro, ele colocou escudos, e eu entendo que essa restauração de defesa é que nós precisamos vigiar mais na nossa vida para ver o que está errado, que brechas existem no nosso coração, que por ali o inimigo pode ter vitória na nossa vida. Quais são as brechas que podem nos levar ao desânimo? Onde o muro precisa ser restaurado? A palavra de Deus diz que o escudo da fé faz parte da armadura do cristão. O escudo da fé é quando nós cremos no Senhor e com essa fé nós vencemos qualquer coisa. Nós temos força para vencer qualquer coisa. Então Ezequias levanta um muro de defesa. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, restaurados no ânimo, não damos nada para o inimigo, o próximo passo é fortalecer as nossas defesas.
E do mesmo jeito que você fortalece as defesas do seu corpo, se alimentando, tomando água, tomando suco, comendo frutas, verduras, legumes, você precisa também fortalecer o seu espírito. Um espírito forte, ele não é presa fácil do inimigo. Então nós precisamos aprender a restaurar o espírito, lendo a Bíblia todos os dias, tendo uma vida devocional todos os dias, orando ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos chegar ao trono da graça para buscar socorro em ocasião oportuna. Então, às vezes eu vou ao trono da graça e eu não estou precisando de nada, mas eu tenho que ir ao trono da graça diariamente, sempre, constantemente, porque quando o dia mal chegar, de acordo com Efésios capítulo 6, eu estarei protegido pelo Senhor. Então eu preciso restaurar as minhas defesas. Você sabia que existem pessoas que não têm defesa nenhuma no coração? O coração deles é aberto. Eles vão conversar com uma pessoa, eles se entregam para a pessoa. Eles contam segredos para a pessoa. Eles falam do que está acontecendo com eles, dos problemas financeiros. Você não perguntou nada, mas eles contam tudo. Não seja assim. Você não precisa abrir seu coração para qualquer pessoa. Tem gente que é tão simples nessa área, que está na fila do banco e começa a conversar com uma pessoa e conta tudo da vida para aquela pessoa. Ele não tem defesa. Do mesmo jeito que nós temos portões na nossa casa, temos porta, nós temos que colocar portões, grades no nosso coração. E não devemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Nós precisamos restaurar as nossas defesas, as defesas espirituais, com o escudo da fé, com uma firmeza no Senhor, reparando as brechas. Se tem alguma brecha, algum pecado escondido, alguma coisa na sua vida, é por ali que o inimigo vai entrar. Pois vá lá, restaure o muro. Quando Neemias vai reconstruir os muros e depois, posteriormente, o templo, a primeira coisa que ele faz é reconstruir os muros, porque a defesa do povo, um povo sem defesa, é como uma cidade sem defesa, uma cidade sem muros. Uma pessoa precipitada é como uma cidade sem muros. Então, restaure as suas defesas, as defesas da fé, as defesas da oração, restaurando as áreas da sua vida que tem alguma coisa que ainda não. Você precisa fazer isso imediatamente. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o casamento, eu entrego as finanças. Tem pessoas que entregam tudo ao Senhor, menos as finanças. Outros entregam tudo, menos a língua. Outros entregam tudo, menos os pensamentos. Nós precisamos entregar tudo. Restaurar as nossas defesas significa consagrar tudo nas mãos do Senhor. E não deixar nada, absolutamente nada de fora. Mas uma outra coisa que nós temos que lembrar quando nós somos atacados está no versículo de número 6. Nós precisamos lembrar de quem Deus é. Veja isso a partir do versículo de número 7, aliás. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha o que Ezequias faz aqui. Ele reúne todos os oficiais. Primeiro ele tapou os buracos, tapou as fontes de água. Quer dizer, ele não deixou nada para o inimigo. Segundo, ele restaurou seu ânimo. Depois, ele levantou as defesas. E agora ele lembra quem Deus é. Primeiro ele diz, quem lembra quem Deus é forte e corajoso. Por que ele é forte e corajoso? Simples, porque se nós estamos com o Senhor, nós não precisamos ter medo de nada. Quando Deus chamou Josué, ele disse, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. A maioria das pessoas duvidava que eles poderiam entrar na terra prometida. A maioria duvidava do poder de Deus. Josué tinha que crer, ser forte e corajoso. Não temais, não tenham medo. Por que nós não temos medo? Porque Deus é maior que qualquer espírito que está com o inimigo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, já disse João. O apóstolo João disse que
Nós temos que lembrar que maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Porque o Espírito que está no mundo é o Espírito do anticristo, é o Espírito das trevas. E nos crentes que estão em Jesus, que aceitaram a Cristo, que estão em comunhão com o Senhor, eles têm o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, primeiro tem o fruto do Espírito acontecendo no seu coração. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele também não tem medo, porque a Bíblia diz que onde há o amor de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele não tem insegurança, porque ele tem fidelidade, confiança no Senhor. Seu coração é inteiro do Senhor. Ele é íntegro em servir ao Senhor, em receber do Senhor toda a promessa da palavra. Então nós precisamos concentrar em quem Deus é, lembrando que maior é o Senhor do que qualquer opressão, do que qualquer luta, do que qualquer notícia ruim, do que qualquer situação que nós enfrentamos nesse mundo. O Senhor é maior do que o desemprego, Deus é maior do que a doença, Deus é maior do que crises que você enfrenta no seu casamento, Deus é maior do que os problemas que você tem com seus filhos. O Espírito Santo é maior do que essa pandemia que nós vivemos. Então, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Confie nisso. Depois, o inimigo zomba de Deus, zomba dos servos de Deus. No versículo 10, no versículo 13, no versículo 10, ele zombou da confiança que eles tinham no Senhor. Ezequias lembrou muito bem, no versículo 8, o Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. É interessante que ser crente não significa que nós não temos guerras para enfrentar. Todos nós temos alguma guerra. Todos os dias você tem que enfrentar um gigante, uma guerra, vencer uma guerra. Mas o Senhor está conosco para guerrear nossas guerras. Isso faz toda a diferença. O Senhor está conosco para nos fortalecer nas batalhas da vida, nas muitas batalhas da vida. Então no versículo 10, o inimigo afronta a confiança deles. Ele diz assim: Senaqueribe, rei da Síria, disse: em que confiais vós? Da mesma forma, nós também somos zombados pelas circunstâncias, pelos inimigos, pelas provas, pelas tentações que nós vivemos. E aí nós ficamos questionando, como que é a minha confiança no Senhor? Nós confiamos no Senhor. No versículo 13, ele diz assim: vocês não sabem, ele falando para o povo de Deus, vocês não sabem que os deuses das nações não puderam impedir a minha ação? Versículo 13, não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos com os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar o seu país das minhas mãos? Um erro que Senaqueribe cometeu, aliás vários erros, é comparar Deus com os deuses, com os ídolos. Nosso Deus é incomparável. Ele não tem alguém a quem se comparar. Não tem outro Deus. Nós servimos a um Deus único, verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Senaqueribe comparou Deus vivo com ídolos de pedra. Esse foi um erro terrível que ele cometeu. Mas mais, no versículo 17, ele blasfema contra o Senhor. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Ele está cavando a própria sepultura. Primeiro ele provoca o povo de Deus, ele vem contra o povo de Deus. Depois ele compara Deus com os ídolos. E agora ele blasfema contra o Senhor. E aí então Deus começa a trabalhar. É interessante que a partir do versículo 21, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Então o Senhor enviou um anjo, e o texto de 2 Reis 18, nessa mesma situação aqui, você vai ver o número das pessoas que foram feridas pelo anjo. Lá em 2 Reis nós lemos que um anjo feriu 185 mil homens. Já pensou se viessem 2 anjos? Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele manda um anjo só. E esse anjo forte feriu de uma só vez 185 mil homens. O exército fugiu, Senaqueribe fugiu, e lá na sua terra ele foi morto. Quando ele voltou lá para a Síria, ele foi morto pelos próprios filhos. Então o que nós aprendemos aqui é que Deus mandou o seu anjo e Ele continua mandando os seus anjos para guerrear as nossas guerras. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho em tempo algum da sua vida.
Confie no Senhor. Recobre o seu ânimo. Primeiro, faça com que a sua vida não dê nada para o inimigo, não dê nenhum tipo de provisão para o inimigo, não dê nenhum motivo para o inimigo atacar a sua vida. Restaure o seu ânimo nas promessas da palavra. Restaure suas defesas. Concentre-se em quem é Deus, lembrando, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Que espírito você tem? Paulo diz lá para Timóteo, Deus não tem dado para nós espírito de covardia, mas espírito de moderação, de amor, de temor. Nós não temos medo do mundo, nós não temos medo do curso que o mundo está tomando. Nós não temos medo das circunstâncias, das situações que sobrevêm na nossa vida. Nós estamos muito bem confiados no Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Ezequias se concentra e diz, sejam fortes, corajosos, não temais, porque maior é o que está conosco e Ele está conosco para guerrear as nossas guerras. Nunca esqueça disso. Você nunca vai para uma guerra sozinho. É loucura você ir para uma guerra sozinho. Você vai sempre com o exército. E nós vamos para uma guerra acompanhados, primeiro pelo povo de Deus. Você sabia que quando você faz parte da igreja, você se torna parte de um corpo? E você tem irmãos de fé que oram por você, que intercedem por você, e você nunca está sozinho? Talvez você está sozinho neste momento, mas saiba que se você faz parte do povo de Deus, você faz parte de um exército, você faz parte do povo da fé. Você é um corpo e Deus cuida de você, cuida da sua igreja. E a Bíblia diz que se você faz parte da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra você, porque você faz parte da igreja. Não é a igreja templo. Por exemplo, o nosso templo aqui está fechado há 3 meses, vai fazer 3 meses. A poeira só, desolador. Mas eu sei que o inimigo não tem poder contra a igreja, que sou eu, que é você. Então, as portas do inferno faz parte de um povo vencedor. Isso é precioso. Então você não está sozinho. Outra coisa, você é cuidado pelos anjos do Senhor. Veja aqui, se Deus mandou um anjo e feriu 185.000, qual que é o problema que você enfrenta que Deus não pode intervir e resolver? Eles estavam cercados pelo inimigo, mas Deus mandou um anjo só, que matou 185.000. Descanse no poder de Deus. Concentre sua atenção em quem Deus é, porque Ele é maior do que qualquer espírito deste mundo. Ele é maior que o espírito do anticristo, ele é maior que o espírito de iniquidade que ronda o nosso mundo, ele é maior que o espírito do materialismo, do ateísmo, do homossexualismo, o espírito do feminismo. O Espírito Santo é maior do que qualquer espírito que ronda a nossa vida, que nos ameaça com as suas ideias, com as suas ideologias. Maior é o Espírito Santo que está em nós. O Senaqueribe, o inimigo aqui de Ezequias, zombou da confiança que eles tinham. Que confiança é essa que vocês têm? Comparou Deus com os deuses. Blasfemou contra o Senhor. E então, versículo 20, o que Ezequias faz? Veja aí. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha que coisa interessante para concluir a nossa meditação. Quando você for atacado, não esqueça de orar, clamar ao céu. Clame ao céu pela sua casa. Clame ao céu pela sua família. Clame ao céu pelos seus filhos. Não deixe de orar pelas pessoas que Deus te deu. Não deixe de orar pela situação que você está vivendo. Ezequias não tinha força para enfrentar Senaqueribe. O exército da Síria era poderoso, era armado. Eles tinham um poderio militar muito grande. Então, quando nós somos atacados por um inimigo grande, poderoso, só nos resta orar. O crente ora sempre. Ele ora quando o inimigo é pequeno e ora quando o inimigo é grande. A oração é dirigida ao mesmo Deus. E Deus age, destruindo inimigos pequenos e inimigos grandes, porque para Deus não há grandes ou pequenos inimigos. Quando alguém se opõe à igreja de Cristo, quando alguém se levanta contra a honra do Senhor, já é um inimigo do Senhor. E Deus combate, Deus guerreia as nossas guerras. Então a atitude de Ezequias de orar é a mesma atitude que nós precisamos ter quando nós estamos sendo atacados. Orar o tempo todo, dizendo, Senhor, toma conta,
da minha vida. Toma conta das circunstâncias que me rodeiam, das águas que têm subido e me sufocam. Toma conta da ansiedade, da preocupação, do medo que eu tenho com os meus filhos, o futuro dos meus filhos, o futuro da minha família. Será que nós vamos ficar doentes? Será que vai acontecer alguma coisa muito desagradável conosco? Não tenha medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ore, clame ao céu e desfrute do livramento do Senhor. O livramento do Senhor está presente na vida da igreja. Deus livra seus filhos. O mesmo Deus que mandou um anjo poderoso, que matou 185 mil soldados assírios, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Então só nos resta descansar no Senhor, aquietar o nosso coração e desfrutar das promessas do Senhor. Qual é a sua guerra? Qual é o seu inimigo? Você precisa restaurar seu ânimo, suas defesas, você precisa se concentrar em quem Deus é, você precisa orar mais. Lembre-se, nós precisamos de tudo isso que nós vimos aqui em Ezequias. E o Senhor, com toda certeza, há de livrar o seu povo, de restaurar o seu povo, de cuidar do seu povo, porque a palavra diz que Ele cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela presença dEle, pelos seus anjos poderosos que Ele tem posto em nossa vida, pelo Espírito Santo, esse Espírito que é maior do que qualquer outra coisa, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela Tua palavra que animou o nosso coração nessa noite. Do mesmo jeito que Ezequias foi atacado pelo rei da Síria, nós também somos atacados pelos mais diversos inimigos. O desânimo, o medo, a ansiedade, a preocupação, pessoas que não entendem a nossa fé, pessoas até da nossa própria família que não nos entendem, mas o Senhor está conosco e maior é o Senhor do que qualquer outra coisa, de qualquer outro espírito. O Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras e o Senhor toma conta da sua igreja. Eu peço agora que o Senhor tome conta dos meus irmãos que estão me acompanhando, dos mais diversos lugares, que o Senhor cuide deles nas suas diversas necessidades, supra todas essas necessidades em Cristo Jesus. Abençoa teu povo, dá uma noite de descanso, de paz e, sobretudo, de encorajamento para o teu povo. Nós te louvamos porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando do seu povo de uma maneira muito amorosa e carinhosa. Obrigado pela tua palavra e abençoa meus irmãos que me acompanharam nesta noite, em nome de Jesus.